Saiu o Revit 2025. E será que tivemos mudanças grandiosas ou só mais do mesmo? Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu estou trazendo para você as principais novidades da versão 2025 do Revit. Pois é, pessoal, já saiu. Hoje que eu estou gravando esse vídeo é dia 10 de abril, mas na verdade essa versão 2025 ela saiu bem no iniciozinho de abril, acho que por volta do dia 1º ou do dia 2 de abril saiu a versão 2025. E só agora eu tive a oportunidade de apreciar, quais foram essas atualizações e condensar elas aqui num vídeo para mostrar para vocês, meus mais fiéis inscritos, meus seguidores, quais são essas novidades e principalmente como é que elas podem agregar valor ao seu projeto, porque não adianta também ficar só mostrando aqui que melhorou isso, que resolveu esse bug, sem contextualizar isso com a nossa realidade de projeto, Então, se você curte esse tipo de vídeo, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, aproveita já para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de outras novidades. É possível que eu grave mais à frente aí um vídeo contando as novidades do Dynamo, que também teve uma mudança de versão, a gente saiu da versão 2.0 para a versão 3.0, deve ter tido aí boas atualizações também, talvez eu grave um vídeo sobre isso, e se você quiser ficar por dentro, você já aproveita para se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, maravilha? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Cá estamos na nossa primeira casa modelada aqui no canal. Para aqueles que nunca assistiram, o primeiro vídeo aqui do canal, eu modelo essa casa bonitinha, toda pequenininha, modelo Minha Casa Minha Vida, certo? Se você quiser saber como é que faz esse modelo aqui, eu vou deixar o link aqui em cima. Apesar de ser um vídeo mais antigo, ele ainda é bem atual, bem condizente, com as versões mais atuais do Revit. Então vale a pena você conferir se você não tem base de Revit e quiser aprender alguma coisa, certo? E não é por acaso que eu abri esse projeto hoje. Eu trouxe esse projeto porque aqui a gente trabalha com o conceito de paredes separadas e teve uma atualização muito interessante na versão 2025 para quem trabalha com paredes separadas. Vamos começar logo esse vídeo por essa atualização que, na minha opinião, provavelmente foi a melhor atualização de todas. Quando a gente trabalha no modelo executivo de projeto no Revit, é comum a gente separar as nossas paredes, cada camada uma parede diferente. Perceba que aqui eu tenho 3 paredes diferentes. Eu não tenho uma única parede com 3 camadas. Eu tenho 3 paredes, cada uma com uma camada. Eu sei que inicialmente isso parece confuso. Você vai ficar pensando, nossa, mas que você está perdendo tempo, você está trabalhando, você está gastando mais tempo para poder modelar uma parede, você podia fazer só uma linha e tal. Mas assim, existe um motivo para isso. Normalmente, quando a gente trabalha num nível mais complexo de modelagem, onde a gente precisa ser muito preciso no local onde existem ali os nossos materiais, a altura de um determinado acabamento, enfim, as regiões de recorte, até também questão de padronização de template, é muito comum se trabalhar com esse tipo de construção aqui, certo? Quanto mais executivo, quanto mais complexo for o modelo da sua edificação, mais você vai visualizar esse tipo de modelagem. E para quem trabalhava desse jeito, existia um grande problema até a versão 2024, que quando você fazia aqui uma parede, você vinha aqui modelando o revestimento aqui em volta da parede de bloco, eu tinha que depois vir aqui em modificar, clicar no botão unir, para eu juntar essa parede de dentro com essa parede que eu acabei de criar agora. Porque se eu não fizer isso, eu não vou criar ali a abertura da minha esquadria, certo? Então, uma vez que eu uni essas duas paredes, eu agora consigo ter ali a abertura da minha porta, espelhada também naquela parede que eu acabei de criar, essa paredinha aqui. Então eu tinha que estar toda hora lembrando de usar o unir, e eu tinha que fazer isso manualmente. Então, se eu fizesse essa mesma parede aqui no fundo, eu teria que depois lembrar de unir essa parede com essa para eu poder considerar a abertura da janela. Então, era muito passível de erro, fora que dava muito trabalho. Imagine, eu estou aqui com uma casa pequenininha, já é difícil. Imagine eu ter que fazer isso numa edificação de um shopping, por exemplo, ou um hospital. Enfim, inviável, né? Então, agora o que a Autodesk fez, que eu achei muito interessante, é que agora você tem a opção de união automática. Quando você marca a união automática e você faz aqui esse desenho, obviamente ele automaticamente vai unir essa parede com essa, e aí a abertura ela já é feita
automaticamente. Então agora eu não preciso mais me preocupar de voltar para ir unindo as minhas paredes nas regiões de abertura. Eu tenho agora um botão que faz isso automaticamente para mim. E não só isso, mas eles também criaram uma outra opção que eu também achei muito legal, que é a opção de união e bloqueio automático. Então, além de unir uma parede com a outra, ele faz um bloqueio, que é aquele famoso cadeadinho que a gente tem no Revit. Perceba que ele ativou aqui o cadeado, o que significa que se eu mover essa parede, ó, vamos dizer que eu acabe movendo aqui para fazer alguma atualização de projeto, a minha parede de revestimento ela vai mover junto, tá vendo? Por quê? Porque o bloqueio está ativado. Veja que essa aqui que eu não ativei o bloqueio, ela ficou na posição original. Então, com essa opção do bloqueio ativada, eu praticamente, faço com que essas minhas paredes elas se comportem como se fosse uma parede sanduíche, uma parede com múltiplas camadas, porque elas vão estar presas umas às outras de forma que qualquer edição que eu faça ali, qualquer movimentação que eu faça, valerá para todas. Então, essa atualização para mim foi sensacional, porque eu trabalho muito com modelagem desse tipo, porque o que eu mais entrego dos meus modelos são quantitativos e eu preciso ser muito preciso na modelagem para garantir que os quantitativos sejam os mais próximos possível da realidade, certo? Então, por isso eu uso muito esse tipo de modelagem e conforme você for evoluindo, se você ainda não trabalha com esse tipo de modelagem, pode ter certeza que se você for evoluindo, se aprofundando nesse universo de Revit, pegando modelos mais complexos, eu tenho certeza que eventualmente você vai chegar aí. Beleza? Então essa foi a primeira grande novidade. Existe uma outra novidade também para quem trabalha com parede sanduíche. Eu vou fazer aqui um modelinho rápido só para a gente visualizar. Quando a gente trabalha com parede sanduíche, a gente tem a opção de virar nas extremidades o revestimento interno ou revestimento externo. Basta você vir aqui e habilitar a opção exterior, que ele vai virar o revestimento exterior, ou então interior ele vai virar o revestimento interior, certo? Agora, na versão 2025, quando essa opção estiver habilitada, tanto exterior quanto interior, você pode vir aqui na planta baixa e controlar se você quer que, por exemplo, essa virada ela continue funcionando em uma determinada extremidade. Então eu posso, deixa eu mover um pouquinho mais para cima aqui, tirar essa tag aqui. Então eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, para desabilitar a virada nesse canto. E eu posso clicar de novo para poder habilitar. Mesma coisa eu posso fazer lá do outro lado. Perceba que essa opção ela só existe se eu habilitar aqui no virar extremidades exterior ou interior. Se eu deixar nenhum, então essa opção ela não vai existir na parede, beleza? Então essa também foi uma outra atualização que veio aí para quem trabalha mais com paredes sanduíches. Você pode estar fazendo essa edição agora na planta baixa. Uma outra coisa que eu achei também sensacional, que criaram agora também na versão 2025, é a possibilidade de você criar as coleções de folhas. Quando você vier aqui no navegador de projeto, na parte de folhas, você pode clicar com o botão direito em folhas e criar uma nova coleção de folhas, que basicamente é como se fosse uma subpasta. Então imagine que aqui folhas é uma grande pasta onde estão armazenadas todas as nossas folhas, todos os nossos entregáveis do nosso projeto, certo? Então agora eu tenho a possibilidade de criar subpastas para poder organizar melhor essas folhas. Vamos supor que eu queira ter uma subpasta para poder colocar todas as minhas folhas de quantitativos, uma subpasta para colocar todas as minhas folhas de plantas de construções, outra para colocar detalhamento de mobiliário. Enfim, agora eu tenho esse recurso a meu dispor. Basta você clicar com o botão direito, criar a sua nova coleção, e aí você pega a sua folha e movimenta ela para cá. Agora, essa folha ela existe dentro da minha coleção 1, que está existindo dentro aqui das minhas folhas, certo? Então eu achei esse recurso também muito interessante para melhorar a organização aqui do nosso navegador de projeto. Quem trabalha com projetos muito complexos também, usuários mais avançados, sabem que é muito comum a gente ter às vezes 30, 40 folhas dentro de um projeto, certo? Então eu tenho certeza que essas coleções vão auxiliar bastante aí na organização do nosso navegador de projeto. Outra coisa bem interessante também, que vai otimizar bastante o tempo, é o alinhamento das nossas tags. Aqui, nesse nosso projetinho, a gente chegou a fazer o detalhamento das nossas fachadas, onde eu especifiquei os materiais que foram utilizados em cada uma das minhas fachadas.
Só que perceba que eu não tive o cuidado de colocar todas as minhas tags alinhadas. Aqui eu tenho um alinhamento, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, certo? Eu não tive o cuidado ali de botar todos eles na mesma linha. Mas agora eu posso fazer isso. Eu posso simplesmente selecionar aqui, ó, todas essas minhas 6 tags e eu posso vir aqui, ó, nesse novo campo de opções, onde eu posso alinhar essas tags com base em alguma referência. Eu posso alinhar aqui com base nos elementos à direita, aí ele vai colocar todos alinhado na extremidade mais à direita. Eu posso também alinhar à esquerda, e aí eles vão alinhar todos com base naquele que tiver mais à esquerda, certo? E eu poderia centralizar também, ou eu poderia dividir eles horizontalmente. Ele vai pegar uma distância média entre a distribuição ali horizontal e vai reorganizar. Sendo bem sincero, eu não entendi muito bem como é que esse aqui funciona não, mas esses daqui ficaram bem legais. Poderia até mover um pouquinho mais para cá, e aí botar para alinhar pela esquerda, para pegar o alinhamento aqui desse, e aí valer para todos. Então perceba que agora rapidamente eu consegui resolver um problema que até a versão 2024 eu teria que vir um a um ali, ó, movendo para fazer esse ajuste. Agora eu consegui fazer em todos de forma muito rápida. E esses alinhamentos também funcionam na vertical. Você pode alinhar todos pela parte superior, vou dar um Ctrl Z aqui. Eu também posso alinhar todos pelo meio, eu posso alinhar todos pelo inferior e poderia também estar distribuindo eles verticalmente, certo? Então isso eu achei bem legal também. A gente perde muito tempo na parte de anotações, é uma das partes mais chatas, na minha opinião, quando a gente está criando o nosso projeto, e esse recurso aqui com certeza vai ser muito bem-vindo para ganharmos tempo e melhorarmos a nossa produtividade. Por fim, eu queria falar de um outro recurso que se aplica mais às pessoas que trabalham com famílias. Então quem estiver aí, ó, me assistindo, que estiver trabalhando com famílias, você vai gostar dessa novidade aqui agora, ó. Eu tenho aqui uma família que eu crio inclusive no meu curso de famílias, que está com o link aqui à disposição na descrição do vídeo, se você quiser depois dar uma conferida lá. É bem interessante, eu ensino a criar vários tipos de famílias diferentes dentro do Revit. E essa é uma das famílias que a gente cria. Eu crio essa família justamente para mostrar como é que funciona o parâmetro de quantidade no Revit. E aí aqui eu fiz a seguinte regra. Conforme eu aumento o comprimento dessa minha mesa, eu vou inserindo mais e mais cadeiras. Então eu tenho aqui, ó, 5 metros de comprimento. Se eu colocar 10 metros de comprimento, ele não só aumenta o comprimento da minha mesa, como ele vai também automaticamente adicionando novas cadeiras. Isso é porque tem um parâmetro de quantidade, que ele funciona utilizando o comando de matriz, certo? Que eu configurei em função do comprimento da minha mesa. Até aí tudo certo. Só que existia uma limitação até a versão 2024. Até a versão 2024, eu não poderia ter menos do que 2 cadeiras em cada lado, certo? Se eu tivesse menos do que 2 cadeiras, se eu tivesse 1 ou até 0, essa família ela não poderia ser criada. Ia dar um erro e eu teria que voltar à minha ação. Porque o comando de matriz ele não permite que seja criado menos do que 2 elementos. No mínimo você teria que ter 2 elementos. E na versão 2025 eles retificaram isso, eles corrigiram esse problema. Então agora eu poderia, por exemplo, reduzir o comprimento dessa minha mesa a 1 metro e aí ficar com somente uma cadeira de cada lado. Eu poderia até mesmo reduzir aqui para 80 centímetros e ficar sem nenhuma cadeira. Olha que legal. E aí eu poderia, de novo, né, aumentar aqui o meu comprimento e aí eu teria as minhas cadeiras de volta, certo? Então essa foi uma função que eu achei muito boa. Eu já criei famílias utilizando o comando de matriz, em que isso era um problema. Eu não podia ter menos do que 2 elementos, então às vezes eu tinha que fazer alguns armengues para poder suprir a ausência dessa matriz. E agora, graças a Deus, na versão 2025 isso está corrigido. Inclusive, ó, eu vou até mostrar aqui, ó, só para você visualizar, para quem não estiver familiarizado com esse tipo de modelagem no Revit. Eu estou aqui, ó, na versão 2024 do Revit, ó, e eu vou pegar essa mesma família e vou colocar aqui 1 metro de comprimento para você entender o que é que acontece. Ele dá um erro, tá vendo? Não é possível criar. E eu não posso fazer nada. Ou eu cancelo, ou seja, eu volto atrás, ou eu excluo a minha família e acabou. Então, assim, eu realmente não tinha opção até a versão 2024 do Revit. E agora, na versão 2025, eles corrigiram isso e eu achei sensacional essa
novidade, beleza? E agora para topografia, o terror de muitas pessoas e que inclusive na versão 2024 sofreu mudanças gigantes, né? Quem acompanhou o vídeo que eu falei sobre as novidades da versão 2024 sentiu bem o quanto que a versão 2024 mudou o comando de topografia, na minha opinião, para melhor. Na versão 2025 eles fizeram alguns ajustes que aperfeiçoaram o comando de topografia. Um dos ajustes, que na minha opinião foi o mais interessante, foi que eles tentaram, né, trazer de volta a plataforma de construção. Quem lembra, quem está usando a versão 2024 sabe que o comando de plataforma de construção ele foi eliminado. E aí, se você queria fazer um corte ou um aterro, você tinha que usar de métodos mais manuais para você fazer essas edições, né, utilizando recurso de massa e tal, para poder colocar ali o seu corte, o seu aterro no seu projeto. Na versão 2025, eles trouxeram um recurso que lembra a plataforma de construção, mas ainda tem algumas limitações, eu vou mostrar aqui agora. Eu fiz um piso, ó, aqui tem um piso dentro dessa minha topografia, ele está bem no interior dela mesmo, e eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na minha topografia, eu vou utilizar esse comando novo, o comando de escavar, e vou selecionar aqui então esse meu piso, para que a gente possa fazer aqui o meu recorte. E aí olha que legal, lembra bem a plataforma de construção, não é? Quando eu desenhava a minha plataforma de construção, ela automaticamente já cortava aquela minha topografia, e agora eu tenho esse mesmo recurso, só que a diferença é que eu usei um piso, ao invés de usar um elemento plataforma de construção, certo? Eu usei o piso. E eu poderia movimentar aqui esse piso, e eu estaria gerando modificações também nesse meu corte. Se eu colocar aqui, por exemplo, menos 6 metros, ó, aí perceba que agora esse meu corte, ele tá vindo só esse pedacinho aqui. Se eu descer 50 centímetros, eu já estou pegando um pouquinho mais, ó. Ou seja, ele caminha junto com o meu elemento. E uma outra coisa legal também é que selecionando aqui esse piso, eu tenho uma informação que é o volume de escavação que foi gerado por este elemento. Então, a partir do momento que eu usei o comando de escavar, apliquei ele nesse piso e ele cortou uma topografia, o Revit já me dá o volume de terreno que foi escavado a partir daquele elemento, certo? Então essa também é uma informação bem interessante. Qual é a limitação disso? A limitação disso, que é ainda o que eu acho que está faltando para a gente retomar aquele potencial da plataforma de construção, é que ele só corta, ele não aterra. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um piso que eu tenho uma parte dele dentro do meu terreno e uma outra parte fora, se eu criasse uma plataforma de construção, a gente teria aqui um aterro e eu teria aqui um corte. Automaticamente, rapidamente eu teria isso aqui no Revit. Agora, o máximo que eu posso ter é aqui o meu corte, mas eu não tenho o meu aterro aqui nessa região. Se eu quiser aterrar essa região aqui do lado, eu vou ter que usar de recursos manuais, como por exemplo, eu vou ter que adicionar aqui alguns pontos, né, nesses cantos, nessas laterais aqui, e depois eu vou ter que vir, ó, e modificar os elementos para poder pegar esses pontos e colocar aqui na altura da minha plataforma, do meu piso, né? Então veja que ainda é um processo um tanto moroso, um tanto complexo, né? Eu acredito que talvez na versão 2026 ou na 2025.2 eles possam já trazer aqui uma função que não só escave, mas que possa aterrar também com base num elemento, e aí a gente possa ter todas aquelas funções da plataforma de construção de volta e melhoradas, né? Melhoradas aqui nessa nova versão, beleza? Então, esse aqui foi uma das mudanças que eu achei a mais interessante. Além disso também, além de cortar com pisos, a gente tem a possibilidade de cortar a topografia com a parede. Eu posso vir aqui na guia modificar, usar o comando cortar. Aí eu seleciono primeiro aqui a topografia e depois a parede. E aí ele corta a minha topografia na região da parede que está em conflito, né, com aquela topografia. E do mesmo jeito que aconteceu com o piso, quando eu seleciono aqui a minha parede, eu tenho aqui o volume de escavação que foi feito a partir dessa parede só, beleza? Então existe essa possibilidade também com a parede, e existe também uma terceira possibilidade, que é você cortar a topografia utilizando famílias como elementos de recorte.
E aí eu fiz aqui uma família bem genérica, só para a gente poder exemplificar, né? Mas essa é uma família que eu posso criar ela com base na face de um elemento, e aí eu posso usar como referência a minha topografia, ó. E aí perceba que uma vez que eu tenha criado aqui essas famílias, eu posso vir aqui no comando cortar, selecionar a minha topografia e depois selecionar a minha família, de forma que ele corta, então, a minha topografia naquela região de conflito com a família. E isso é bem legal para quem trabalha com projetos de implantação, projetos de condomínio, porque é muito comum você ter essas caixas que servem de passagem para suas instalações hidráulicas e também para suas instalações elétricas. Então agora você tem um recurso que permite você rapidamente cortar a sua topografia utilizando essas caixas, e você também vai ter acesso ao volume de escavação que cada uma dessas caixas vai gerar na sua topografia. Então eu achei também esse recurso muito interessante, foi uma melhoria aí que veio na versão 2025, ok? E para a gente finalizar aqui, um outro recurso também que eu achei bem legal, que está funcionando muito bem com a topografia, é a possibilidade de você criar aqui, ó, um guarda-corpo. Vou fazer aqui uma linha bem simples. E aí quando você agora for selecionar o hospedeiro desse guarda-corpo, você pode selecionar a sua topografia, e aí ele faz esse ajuste, ele adequa o seu guarda-corpo às oscilações, né, aos aclives e declives da sua topografia. Então agora o Revit ele tem também essa função, essa possibilidade, que eu achei também uma outra função bem legal aqui na versão 2025. Existem algumas outras melhorias que foram incorporadas na versão 2025, por exemplo, na hora que a gente estiver exportando um PDF, a gente tem a opção de marcar o exportar em segundo plano, que aí você pode continuar trabalhando no seu projeto enquanto ele está lá exportando as suas vistas em PDF. E existem também algumas outras melhorias na parte de estruturas e instalações, que não é muito a minha praia, sendo bem sincero, então eu simplesmente vou deixar o link da Autodesk aqui embaixo, contendo todas as atualizações, caso você queira conferir em mais detalhes essas outras modificações, certo? Para mim, dentro do meu escopo de trabalho, essas foram as principais mudanças, inclusive, como opinião própria, para mim já justifica utilizar a versão 2025 do Revit. Só essa função aqui de corte, de topografia, com elementos de piso, esses elementos de caixa, de parede, e essa função de auto-união das paredes, para mim só isso já justifica eu fazer já essa migração para a versão 2025 do Revit, porque são funções que eu uso cotidianamente no meu trabalho. Então, até o momento estou satisfeito com as evoluções. E você, o que é que você achou até agora? Vale a pena migrar para a versão 2025? Deixa um comentário e não se esquece, deixa o seu like também, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você fortalece aqui no canal, incentiva a gente a trazer mais conteúdos desse tipo. E qualquer dúvida, pode deixar aqui um comentário, ou até pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @neurobin, que eu estarei 100% à disposição. No mais, meu muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.